Então, na página 233, a última linha. Se alguns críticos nos censuram. Isso. É o capítulo Mobiliário de Além-Túmulo, não é? Isso. É agosto de 1859. Ah, então tá, achei, gente. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Oi, Terezinha. Liliane, você repete para mim, por favor, qual página que é? 233, a última linha. Se alguns críticos nos censuram. Ah, achei. Obrigada. Nada. Vamos iniciar, pessoal. Agradecer a Deus por mais este momento de estudo, de reflexão. Agradecer a bênção da vida, a bênção da reencarnação. E rogamos-te, Pai, que envolva toda a humanidade, encarnada e desencarnada, com a tua infinita paz. Que o teu amor pulse no coração de cada um de nós, levando-nos à serenidade, à paciência, à tolerância, à indulgência. Sê com todos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, nós vimos semana passada, né? Interrompemos aqui num momento bem agradável, a aparição aqui de dois espíritos, né? Sendo um desencarnado, o outro era encarnado, né? Estava encarnado, um portando um cachimbo. A criança vê o espírito no quarto, fumando o cachimbo, fumaça pelo quarto, e o encarnado aparece para velar uma senhora portando uma tabaqueira, e ali ele dava aquelas pitadas no rapé, né? Essa história que nós comentamos, ela é bem debatida lá no livro dos médiuns. E aí o Kardec faz as perguntas, né? E como é que é isso? No caso do encarnado, se a tabaqueira era a tabaqueira real, ele levou, né, com ele esse cachimbo, a fumaça que o menino viu, se era real ou se era apenas uma aparência, né? Mas quando ele faz o questionamento da aparência, é aquela aparência que nós falamos de não ser real. Então, aí vai ser destrinchado agora um estudo sobre essas perguntas aí, né? E, a meu ver, aqui é um assunto muito complexo, de muito estudo, né? Quando nós terminarmos aqui, eu vou citar para vocês outras matérias que falam sobre isso, complementares, né? Do próprio Kardec. Liliane, você pode ler para nós, por favor, então? Sim, posso ler sim. Se alguns críticos nos censuram pelo fato de estarmos avançando muito na teoria, responderemos que, ao encontrar uma oportunidade para avançar, não vemos por que devíamos ficar para trás. Se eles ainda estão olhando as mesas girantes, sem saber por que giram, isso não é motivo para que nos detenhamos em caminho. O Espiritismo
é sem dúvida uma ciência de observação, mas talvez ainda seja mais uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar, certas resistências, né? Esse fato só é contestado porque não é compreendido. A explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso, fazendo-o entrar nas leis gerais da natureza. Eis porque vemos diariamente criaturas que nada viram e creram, apenas porque compreendem, enquanto outras viram e não creem, porque não compreendem. Fazendo entrar o Espiritismo na trilha do raciocínio, tornando-mo-lo aceitável para aqueles que querem conhecer o porquê e como de todas as coisas. E o número destes é grande neste século, por isso que a crença cega já está fora de moda. Ora, se tivéssemos apenas indicado a rota, teríamos a consciência de haver contribuído para o progresso dessa ciência nova, objeto de nossos estudos constantes. Voltemos à nossa tabaqueira. Liliane, Oi. dá uma paradinha, explica o sim. que você entendeu, e depois você pode continuar. É só para a gente comentar um pouco esse trecho que o Kardec fala aí, né? Certo. Então, ele começa a falar do espiritismo aqui, né? Aí ele fala que começou com uma ciência de observação, né? E depois uma ciência também de raciocínio, né? Que ele fala que o raciocínio que é o único meio de progredir e triunfar, né? E só que ele também é contestado porque não é compreendido. E a explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso, fazendo entrar nas leis gerais da natureza. Aí ele comenta também, né, que pelo raciocínio, né, as pessoas têm que pensar, né, têm que observar, né, tudo. E aí fala que com isso vai ter, começa a ter a consciência, o progresso, né, tudo. É isso aí, mas se vocês quiserem comentar também, fica à vontade. Alguém? Alguma observação, alguma pergunta? Olha, como a Liliane frisou aí, também o meu destaque aqui é exatamente nessa frase que ele diz: o Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de observação. Mas talvez ainda seja mais uma ciência de raciocínio. Como Kardec, ele prioriza a razão. Né? E a gente vamos lembrar sempre que essa revista, 1859, o único livro que existia ainda era o Livro dos Espíritos, né, gente? Não tinha outra obra ainda, né? E ele diz aqui, né? E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Então, é sempre raciocinar. O outro destaque que eu dou, até para citar um exemplo, que é o meu mesmo, sou eu mesmo, né? É quando ele diz aqui que muitas pessoas viram e não creram, e outras não viram e creram por uma questão de compreensão. Então, eu, dentro da doutrina espírita, neste crer aqui, tem muita coisa que eu não creio, porque eu ainda não compreendo. Então, isso não crer não quer dizer, olha, isso é balela, isso não existe, isso é falso. Eu não posso afirmar um troço desse, porque eu não compreendi. Então, tem muita... Eu estou falando sério. Tem muita coisa
que eu, né, não creio, porque ainda não compreendi. Busca compreensão, mas enquanto eu não compreender, eu não posso falar, olha, eu creio. Né? Então, eu achei muito interessante isso que ele diz, né? Tantas pessoas viram e não creram porque não compreenderam, e outras não viram e creram porque compreenderam. Acho importante isso. Né? Ok? Então, essa prioridade que o Kardec dá na razão, no raciocínio, é perguntar, é pesquisar, é ir a fundo. Então, não é porque o espírito A falou através do médium B e está tudo certo, né? Está ali. O espírito falou? Falou. Está na obra. Né? Mas daí a gente crer ou não crer, há uma diferença. Mais alguém quer falar alguma coisa? Liliane, pode prosseguir. Vamos lá, então. Todas as teorias que apresentamos, relativas ao espiritismo, nos foram fornecidas pelos espíritos, que muitas vezes contraditaram as nossas próprias ideias, como aconteceu no caso presente, provando que as respostas não eram reflexo do nosso pensamento. Mas a maneira de se obter uma solução não é coisa sem importância. Sabemos, por experiência própria, que não basta pedir bruscamente uma coisa para obtermos. Nem sempre as respostas são bastante explícitas. É necessário desenvolver o assunto com certas precauções. Chegar ao fim gradativamente e por um encadeamento de deduções que requerem um trabalho prévio. Em princípio, um trabalho prévio. Em princípio, a maneira de formular as questões, a ordem, o método e a clareza são coisas que não podem ser negligenciadas e que agradam aos espíritos sérios, porque vem nisso um objetivo sério. Eu vou comentar, né, essa parte aí. Ele está falando aqui que, relativo ao espiritismo ainda, né, que muitas vezes teve... eles contraditaram, né, as próprias ideias, né, que provando que as respostas não eram um reflexo do nosso pensamento. Mas a maneira de ter a solução não é coisa sem importância. Aí ele frisou isso aqui, né? Sabemos por experiência própria que a gente não basta só pedir bruscamente uma coisa para a gente obter, né? E nem sempre essa resposta vai ser tão explícita, né? É necessário desenvolver o assunto com precauções. E aí ele frisa aqui no final, né? Que a maneira de formular essas questões tem que ter a ordem, o método e a clareza, que são coisas que não podem ser negligenciadas. É isso aí, né? Alguém? Eu acho que aqui, né, pessoal, faz parte do... Está dando até uma orientação, pelo menos eu entendo assim, do estudo, né? Porque nessa época a gente percebe assim, é uma facilidade tremenda de evocar espírito, perguntar, questionar, bater papo, coisa que nós não vemos hoje mais. Né? A gente... Eu estou até para tentar lançar uma ideia aí em reuniões mediúnicas, né, de que porque ali é uma reunião que nós estamos buscando auxiliar, né, espíritos sofredores, espíritos que estão perturbados, não sabem a posição que estão,
mas a gente aproveitar isso aí, quando um espírito, um amigo espiritual se pronunciasse, a gente não pode chegar também e começar a bater um papo, né? Porque eu não sei, bater um papo assim, não futilidade, mas como eu disse para vocês, muitas coisas eu ainda não creio por não compreender. Às vezes até se bater um papo com um espírito desse, né? Um amigo espiritual que está ali, se a gente não conseguiria, né, uma ajuda. E eu achei muito interessante, por que eu estou falando aqui dos estudos? Porque ele diz assim, nem sempre as respostas são suficientemente explícitas. Né? E a gente percebe isso no próprio livro dos Espíritos. O Kardec faz uma pergunta, o Espírito responde, e ele continua perguntando, porque dá a entender ali, não estou muito satisfeito, ou não entendi o que você está querendo dizer. Né? Então, é necessário desenvolver o assunto com precaução, né? Chegar ao fim gradativamente, quer dizer, pacientemente, né? E por um encadeamento de deduções que exigem um trabalho sério. Então, eu destaquei esse pedaço aqui como se fosse assim, serve como uma orientação até para os nossos estudos, né? A gente está lendo o estudo, que eu digo até em grupo ou não, às vezes nós estamos lendo um livro, começamos a ler um livro, e ali no livro começa a aparecer coisas, olha, isso aqui parece que não está muito de acordo com a obra, com as obras básicas. Por que não está? Porque não é verdade? Não. A gente, vamos buscar mais, vamos trocar ideias, vou perguntar para a Edna, vou perguntar para a Regina, para a Renata, para a Ivonete, para o Walter, para o César. É uma forma de a gente ir pesquisando, já que nós não temos, eu, pelo menos, não tenho esse contato direto com o espírito, né? Para ficar perguntando, porque eu, às vezes, um dia, acho que eu comentei com a Edna, se me derem a brecha de ficar perguntando coisa para espírito, eu vou ser pior, mas muito pior do que o André Luiz. O Hilário é fichinha. Mas, eu achei isso muito, muito interessante, né? Bom, querem falar alguma coisa? Fala, Terezinha. Sim. Na Cometrim lá tinha o pessoal da União Espírita Mineira, né? O presidente da União Espírita Mineira. E ele conversou com um dirigente de um centro aqui, e falando sobre os centros retomarem as obras básicas mesmo, sabe? Que são muito poucos estudadas, inclusive a Revista Espírita. Então, querendo, assim, até tirar o ESD, sabe? Porque o ESD tá certo, que até participo do ESD, no ESD está acoplada às obras, né? Mas não é estudada as obras profundamente, igual tem que ser. Então, eu achei interessante ele ter falado isso daí, e sobre os livros, né, a Gênesis, aqueles livros que tiveram alteração, que a fé vai tudo voltar, e voltar para os volumes originais mesmo. Mas eu estou falando assim, porque você está falando aí de estudar mesmo essas obras, né, para entender, e nas obras básicas é que estão a resposta para isso daí. E, bom, tá a resposta, mas nem sempre a gente compreende, né, o que você está falando. Sim. Mais alguém? Terezinha, então aproveita aí, vai para a gente aí até a pergunta número 4. Até a pergunta número 4. Tá. Inclusive, tá? Tá. Então, começa aqui, eis a palestra, né? Isso. Tá. Eis a palestra que entretivemos com o Espírito São Luís a propósito da tabaqueira, visando a solução do problema da produção de certos objetos no mundo invisível. Sociedade, 24 de junho de 1859. Número 1. No relato da senhora R., trata-se de uma criança que viu perto do leito da mãe um homem fumando um grande cachimbo. Compreende-se que esse espírito tenha podido tomar a aparência de um fumante.
Parece, entretanto, que fumava realmente, pois o menino via o quarto cheio de fumaça. O que era essa fumaça? Resposta: uma aparência produzida para o menino. 2. A senhora R. também cita o caso de uma aparição, vista por ela, do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava rapé. Poderia ele experimentar a sensação que a gente tem ao tomar uma pitada? Resposta: não. 3. Essa tabaqueira tinha a forma daquela que ele usa habitualmente e que estava em sua casa. O que é essa tabaqueira entre as mãos do espírito? Resposta: sempre aparência. Era para que as circunstâncias fossem notadas, como foram, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que essa senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Terezinha, Eu vou parar aqui só porque a quarta é eu bem ia grande. pedir para você parar antes de entrar na quarta, que a quarta é... Isso. Então, aqui, eles estão, né, falando sobre essa tabaqueira, né? E a primeira pergunta que fala sobre o homem que está lá ao lado da cama, né? E aparece para o menino e pergunta o que era essa fumaça. Então, ele falou assim que era simplesmente uma aparência produzida para o menino, né? E depois pergunta sobre a aparição do espírito da pessoa viva. Nesse caso aqui, é uma bicorporidade? Por quê? É porque eu perdi, né? Uhum. A senhora R. também cita o caso de uma aparição vista por ela, do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito de uma pessoa viva é uma bicorporidade? Ele se desdobrou, né? Ele se libertou, ele estava dormindo e foi fazer uma vigília para ela, porque ela estava doente. Um desdobramento. Tá, certo. Tá. Não, apareceu só com a média, ok. Aí pergunta se ele estava usando o tal do rapé, pergunta se ele poderia experimentar a sensação que a gente sente quando a gente... No caso aí, gente, é o menino ou o espírito mesmo sente quando a gente usa esse rapé? Não, aí ele responde que não. A pergunta aqui é para o espírito, porque o espírito que estava lá na história, ele pegava a tabaqueira, pegava o rapé, dava aquela cheirada, né? Está perguntando se o efeito é o mesmo do encarnado. Se a sensação é a mesma. Aí responde que não. Não. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, desculpa, Tereza, eu achei que você tivesse terminado. Tá. Não, imagina. Não, mas aí, na 3, conclui que a tabaqueira é simplesmente uma aparência. Por quê? Parece que precisava fazer essa aparência para a senhora para ela acreditar, né? Porque senão ela não acreditaria, porque ela estava com alucinação, né? Que ela estava doente e essa doença dela parece que ela alucinava, né? Então, que precisava, na verdade, precisava da presença dessas aparências para que ela acreditasse. É isso mesmo? Na realidade, da presença, e tomou todas as... para ela acreditar, então, mostrou tabaqueira, mostrou rapé, tudo isso para ela acreditar. Mas não passa de aparência. É isso mesmo, né? Uhum. Bom, e essas aparências? É o quê? É uma criação mental? A Edna fez uma pergunta. Eu acho que Então, eu acho assim... criação mental, porque até acontece com a gente mesmo. Dele, né? Ele não estava fumando de verdade, ele estava com cachimbo, né? Então, é uma aparência. Aparência, o que é essa aparência? Que ótima essa pergunta, que eu pedi para parar aí na terceira, porque da quarta para frente começa as explicações.
Porque aqui, ó, até a terceira pergunta, são duas palavras-chave: aparência e realidade. Agora, a questão é, o que nós entendemos por aparência? Uma coisa irreal, aí, como a Edna falou, criada pela mente, ou é algo além, que pode ser real? Porque quando nós falamos em aparência, a gente está mais pensando em ilusão de ótica. Né? Então, eu pedi para parar porque vai dar continuidade aqui. Mas a gente guardar essas duas palavrinhas-chave, realidade e aparência, e qual é o sentido da aparência que o espírito que está respondendo, no caso São Luís, está dando para a palavra aparência, e o que é que o Kardec estava perguntando de aparência. Nós vamos sentir aí eu acredito assim. Duas interpretações distintas, a aparência, a palavra aparência para o Kardec e a aparência para São Luís. É isso que é interessante. Eu acredito assim. Eu acredito assim, igual nós somos espíritos milenares, né? Uhum. Eu só vou acreditar que é minha mãe, se uma hora ela aparecer para mim, se ela aparecer como minha mãe. Se ela aparecer como espírito de outras reencarnações, eu não vou conhecê-la. E ela não, se ela quer que você a reconheça, ela também não vai querer aparentar com outra imagem que não seja da sua mãe, que você vai reconhecer, tá certo? É. Então, a mesma coisa o espírito. Ele só vai fazer a senhora acreditar se ele aparecer da forma, né, que ela venha acreditar. É. Tá certo. Tá bom? Então, vamos guardar isso aí que foi levantado tanto pela Terezinha quanto pela Edna. Né? Aparência e realidade. E o que significa para cada um dos envolvidos, aí no caso Kardec e São Luís, o entendimento de aparência. Né? Isso aí eu acho que é... Porque essa 4 aí, Terezinha, você vai fazer ela com muita calma. Ela é magnífico. Né? Certo. Não, pode deixar. Então, vamos lá. 4. Dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Quem está falando é o Kardec, né? Uhum. O Kardec. Eu desejava... É, o Kardec. Continua. Eu desejava saber se essa tabaqueira não é senão a imagem de sua realidade, como, por exemplo, a de um objeto que se reflete num espelho. Então, ele queria saber se era realmente a realidade, né? Então, deu exemplo que o seu objeto aparece no espelho, se era realmente uma ilusão de ótica, né, e tal. É isso mesmo? Terezinha, eu não sei se foi na leitura sua aí ou a sua tradução está um pouquinho diferente da minha aqui. Ó. Ele fala assim, era apenas uma imagem sem realidade. Não sei se o seu tem esse sem realidade, porque a hora que você leu aí, eu vi com realidade só. Não, eu desejava saber se essa tabaqueira não é senão... de sua realidade. De sua realidade, isso aí. Realidade. Então, mas foi a frase inteira. Mas aí tem um não antes. Essa tabaqueira não é senão a imagem de sua realidade. O meu está assim. É porque o meu está assim, ó. Desejaríamos saber se aquela tabaqueira era apenas uma imagem sem realidade. Por exemplo, a de um objeto que se reflete num espelho. O meu da Terezinha é de céu, né, Terezinha? O meu está igual ao seu, Edson. Não é porque de vocês é de céu, né? O meu é férico. Mas veja, aqui ele está dizendo, ó, é uma imagem sem realidade, ou seja, não é real, é uma ilusão de ótica, como uma imagem que se reflete no espelho, ok? Aí vai entrar o Sansão. O Sanson vai fazer uma observação aí, esse negócio de imagem no espelho. Está na reunião, o Sanson está na reunião.
Tem a observação Então, vamos lá. do Sanson aqui. Um dos membros da sociedade, o senhor Sanson, faz observar que na imagem reproduzida pelo espelho há qualquer coisa de real. Se ela não fica nele, é que nada a fixa. Mas, se projetasse sobre uma chapa do daguerreótipo, deixaria uma impressão. Prova evidente de que é produzida por uma substância qualquer e que não é apenas uma ilusão de ótica. Começaram a perceber aí a diferença aí, ó. O Kardec estava interpretando a aparência como ilusão de ótica. Ele cita o exemplo, uma imagem no espelho. O senhor Sanson fala que uma imagem no espelho não é uma ilusão de ótica, porque, veja bem, a Edna está sentada em frente a uma penteadeira e eu venho e me aproximo por trás. A imagem que ela vê no espelho não é uma ilusão de ótica, eu estou ali. Só que o espelho não fixa essa imagem porque ele não é uma chapa fotográfica, como ele dá aqui. Ele não consegue fixar a imagem, mas a chapa fotográfica fixaria, né? Esse daguerreótipo aqui, né? Então, veja, essa observação de Sanson foi importantíssima, porque o Kardec estava dirigindo a aparência de uma coisa ilusória, inexistente. O Sanson fala, não, mas peraí, o espelho não. O espelho, ele só projeta algo real, né? Então, o exemplo que eu dei, a Edna em frente a um espelho, o Célio aproxima, ela vê o Célio. A imagem do espelho, ela não é irreal, porque senão ela não apareceria. O Célio que está se aproximando é real. Tá certo? Tá ok, gente? Esse daguerreótipo é uma máquina fotográfica? Não, é aquela... O Dilson uma vez explicou isso para a gente. É como se fosse hoje é um revelador, a chapa. Você tem lá um negativo. Xerox. Não é um xerox, é de fotografia. É um negativo. É de fotografia. Tá. E no caso aqui, precisa de uma substância. O espelho não precisa, né? O espelho não fixa a imagem que apareceu. Tanto que a hora que eu saí de trás da Edna ali, o espelho não vai apresentar mais nada. Eu sumi, né? Certo? O que precisa da substância são os acessórios, né? Aí a revelação, né? Para revelar o negativo. Braqueira, fumaça, cachimbo. Continua, então? É um fluido, né? É um fluido que algum espírito moldou, né? Pode seguir. A observação do senhor Sanson é perfeitamente justa. Teríeis a bondade de nos dizer se existe alguma analogia com a tabaqueira? Isto é, existe algo de material nessa tabaqueira? Resposta, certamente. A pergunta. Certamente. Existe algo de material nessa tabaqueira? Certamente. É com auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestimenta semelhante às que o espírito usava quando vivo. Então tem um princípio material ali, sim. Então não é uma ilusão de ótica. Vivo, usava... Então não é uma ilusão de ótica. Tem algo. É sim. Porque, toma aparência de vestimentos. Então tem um princípio material ali, sim. Observação. Evidentemente, o vocábulo aparência deve aqui ser tomado no sentido de imagem, de imitação. A tabaqueira real lá não está.
A que o espírito tinha era apenas uma reprodução. Comparada à original, era apenas uma aparência, conquanto formada por um princípio material. Então, aqui está falando que a tabaqueira real mesmo não estava lá. O que ele mostrou foi uma reprodução, né? E formada, precisou de um material para ele mostrar ela, né? Para ter essa imitação. A experiência nos ensina que não devemos tomar ao pé da letra certas expressões usadas pelos espíritos, interpretando-as segundo as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Por isso, devemos aprofundar o sentido de suas palavras, sempre que existe uma ambiguidade mínima. Eis uma recomendação feita constantemente pelos espíritos. Sem a explicação que provocamos, o vocábulo aparência, repetido continuamente em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. Então, a gente tem que estudar mesmo, aprofundar mesmo, né? Que se a gente fosse somente nessa aparência, sempre aparência, a gente não ia chegar a essa conclusão dessa explicação aqui, né? Que ela não era real mesmo, a tabaqueira. Mas aqui, no final, a recomendação é essa, né? Para que a gente sempre possamos aprofundar aprofundar no sentido de todas as palavras que os espíritos falam, né? Tirar a ideia com uma ideia com outra, estudar mais, para a gente não cair em falsas interpretações, que a gente vai interpretar errado e ainda pode até passar errado, né? É isso aí que eu entendi. Vocês também? Quiser completar aí, por favor? Alguém? Nossa, vocês entenderam tudo direitinho. Célio, você está certinho. Eu quebrei a cabeça em cima dessa questão dele. Vocês estão engolindo ela assim, com uma facilidade. Não, facilidade. Não, vamos lá, então, olha. Então, essa aparência... Eu estava achando que era tudo... Essa aparência, então, ficou clara aqui que não é uma ilusão de ótica. Né? Aqui no finalzinho ele fala de novo, embora formada por um princípio material. Enquanto os outros chegam, eu vou dar uma saída, vou buscar uma meia para me pôr no meu pé, que está esfriando aqui. Renata, enquanto o pessoal tá vindo aí, quando é que o Dirção volta ao nosso convívio? Uai, não sei, não. Você acha demorar um pouco ainda. Você acha que o segundo semestre não? Não. Não? Não. Vamos ver aí quando vai dar para ele voltar. Bom, pessoal, acho que retornaram todos. Então, vamos pegar aqui, então, olha. Aquele quando eu pedi para frisar é o real com aparência. Porque, normalmente, a gente tem que a aparência é uma ilusão de óptica, uma coisa que não existe. E, pelo que nós estamos entendendo até agora, é que essa tabaqueira, esse cachimbo, a fumaça, o rapé, os meus óculos, né, que eu citei a semana passada, que eu me desdobro ou me desprendo, né, do corpo físico e vou aparecer para alguém e eu vou com o meu óculos,
Mas meu óculos está lá na cabeceira da cama, lá, está lá no criadinho do burro. Mas eu me apresento com um óculos. Então, essa aparência é algo que tem um princípio material. E aí a gente faz uma primeira pergunta: de onde? Só pode ser do fluido cósmico, né? Alguém tira isso de algum. Então, quando ele diz aqui para a gente cuidado com as interpretações que os espíritos, né, ou nas palavras que os espíritos usam, o que diz aqui, ó? Certas expressões usadas pelos espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos, a nossa interpretação. Então, eu coloquei aqui, eu até escrevi aqui no livro, aqui, pessoal, o que está sendo dito aqui? O espírito, quando ele produz uma imitação de alguma coisa, da roupa, do óculos, da pulseira, dos acessórios, do sapato, da botina, do rapé, do cigarro, do copo com bebida, ele está produzindo alguma coisa, uma imitação, porque ele acha que tem que se apresentar daquela forma. Então, eu até escrevi aqui, o espírito, ele não é um ilusionista. Ele não é ilusionista. Ele não cria uma ilusão. Certo? Ele está criando alguma coisa, ele está produzindo alguma coisa. Aí nós vamos dar continuidade aí, tá? Ivonete, faz assim, porque para nós pode ir até a gente achar que deve parar. Tá. Assim, havia um desdobramento da matéria inerte, haveria, deixa eu ver, pergunta ainda, haveria no mundo invisível uma matéria essencial revestida à forma dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados em espírito? Eu entendi, mas não sei falar. Nós temos o nosso espírito, que nos representa no mundo espiritual. Esses objetos também teria haveria no mundo invisível uma matéria essencial revestindo a forma do objeto que vemos lá no mundo espiritual? Teria, né? Aí eu vou ler a resposta depois da explicação ou a explicação depois da resposta? Vocês que sabem. Eu vou ler a resposta depois da explicação. A resposta. Isso não se passa dessa maneira. O espírito tem sobre os elementos materiais disseminados em todo o espaço, na nossa atmosfera... Vanete, eu vou ser obrigado a te interromper, porque parece que no Edicel não tem uma observação. Já entrou direto na resposta? Não, tem observação, mas a minha está diferente dela. Não, eu perguntei assim, eu vou ler a observação primeiro ou eu vou ler a resposta? Desculpa, não. Não, é porque a minha observação está antes da resposta. De você está depois. Depois. A minha está antes. A minha está antes da resposta, é por isso que eu perguntei. Não, está antes e vou te falar. Eu acho que é a maneira mais correta. Porque veja bem, Ivonete, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu acho isso aqui muito excitante, esse tema. Porque veja bem, na pergunta, olha, dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Nós dormimos, nós não desprendemos? O corpo não fica e sai o espírito? O que ele está perguntando aqui? A tabaqueira está lá no quarto do cara. Tem alguma coisa que ela se desdobra? Essa é a pergunta.
Ele pegou ela aqui desdobrada, igual ele está em espírito, ele pegou também o espírito da tabaqueira, vamos falar como se fosse assim, né? Essa é uma pergunta. Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial, aí já está outra pergunta. Há no mundo invisível, no mundo espiritual, uma matéria essencial capaz de tomar forma dos objetos que vemos, uma matéria que toma a forma dos objetos, quer dizer, do meu óculos, da tabaqueira, do cachimbo, né? Numa palavra, terão esses o seu duplo etéreo, olha onde é o Kardec, olha onde é que ele está insistindo. De tudo que nós temos aqui na Terra visível, a minha aliança, os meus óculos, tem um duplo etéreo, olha onde ele está indo. Né? Como os homens são representados pelos espíritos, né? Aí vem a observação, porque eu acho importante a observação antes da resposta, que é do próprio Kardec que fez a pergunta. Trata-se de uma teoria como qualquer outra. E esse era o nosso pensamento. Olha, Kardec estava pensando que tinha alguma coisa, né? Um duplo etéreo. Era o pensamento dele, Kardec. Né? O espírito, porém, não a levou em consideração, o que absolutamente não nos humilhou, porque a sua explicação nos pareceu muito lógica e sustentada num princípio mais geral, cuja aplicação muitas vezes encontramos. Por isso que eu achei importante dar essa interrompida, Ivonete, porque você me perdoa aí, porque eu acho que essa observação antes da resposta de São Luís é mais importante, ela não deveria estar depois da resposta. Porque aqui ele está levando, o espírito não levou em consideração a observação que eu fiz, e já deu a resposta. Né? Mas isso não humilhou o Kardec. Tá certo? Acho que aqui está assim, tem o número 5, que é a pergunta, tem a observação, depois que é a resposta. É isso. Está assim. Ela falou que a observação está depois da resposta? Não, gente. Não, depois da pergunta. O meu também está desse jeito. Foi por isso que eu perguntei. Eu leio a resposta antes ou eu leio a observação primeiro? Então, desculpa, Ivonete. Eu achei que a observação da Edicel estava depois da resposta. Está antes. Então, desculpa. Tá, então, prossiga. Segue o jogo. Aonde que eu sigo agora? Na resposta? Na resposta. Isso não se passa dessa maneira. O espírito tem sobre os elementos materiais disseminados em todo o espaço, na nossa atmosfera, um poder que estáis longe de suspeitar. Quer dizer, os espíritos conseguem manipular os elementos, né? Pode ele, à vontade, concentrar elementos e lhes dar uma forma aparente adequada a seus objetos. Quer dizer, o objeto não tem lá do outro lado uma forma já lá, igual a gente tem o espírito. É os espíritos que manipulam e conseguem fazer uma forma aparente adequada a seus objetos. Isso? Isso aí. Pode continuar? Alguém vai falar alguma coisa ou continuo lendo? Pode continuar. A6. Faço novamente a pergunta de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas com que se cobrem os espíritos são alguma coisa? Elas são alguma coisa? Kardec continua insistindo, né? Resposta. Parece que a minha resposta anterior resolve a questão. Quer dizer, a roupa foi manipulada também pelos espíritos.
Não Ó, saber... o espírito é alfaiate, é ourives, é fabricante de óculos, é sapateiro, é tabaqueiro, é cachimbeiro. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Legal, né? E quem produz o perispírito? Quem produz? Nós mesmos, o espírito, o próprio espírito. Só, O próprio espírito. só. Tá vendo? Nós somos construtores também. Acesso. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria eterizada sofrer transformações à sua vontade e que, assim, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou perfeitamente acabada, ele mesmo a fez no momento em que dela necessitava e a desfez. O mesmo deve acontecer com todos os outros objetos, vestimentas, joias, etc. Aí ele responde, mas é evidente, isso mesmo. Ele manipulou, construiu e depois ele desfez, né? A 8. Essa tabaqueira foi visível para a senhora R a ponto de lhe dar ilusão. Poderia o espírito tê-la tornado tangível? Poderia tocar nela também? Aí ele responde, poderia. Aí o Kardec pergunta de novo. Nesse caso, a senhora R poderia tê-la tomado nas mãos, julgando pegar uma autêntica tabaqueira? Sim. A 10. Se a tivesse aberto, teria provavelmente encontrado o rapé. Se o tivesse tomado, esse a teria feito espirrar? Sim. 11. Pode, então, o espírito dar não somente a forma, mas até propriedades especiais? Resposta. Se o quiser, é em virtude desse princípio que disponde afirmativamente as questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria, e que, como já vos disse, estáis longe de suspeitar. Quer dizer, através das outras perguntas, ele vai provar que os espíritos conseguem manipular a matéria. E para a gente acreditar, né? Para não duvidar. A 12. Não, pode parar aí. Pode parar? Vamos explorar mais essas aí. Qual que eu parei? Eu expliquei todas já, não expliquei? Está claro para todo mundo? Porque a resposta é só sim e não, sim e não. Mas então aí se é sim e não, o importante são as perguntas. Está claro, gente? Tão claro que nós podemos imaginar que as colônias espirituais estão nesse contexto? Estão nesse contexto? Os hospitais estariam nesse contexto? As colônias Para o mundo espiritual, né? Uhum. Eu às vezes penso muito nisso, né? Que tudo é criação mental. Mas eu penso que é uma coisa muito trabalhosa, né? Tinha que ser vários espíritos de condição superior. Um só não ia criar. Seria demorado. Tinha que ser uma equipe, né?
Agora, vamos pensar, né, Edna, também, me ajudando aqui, quando a gente fala numa criação mental, não seria uma criação mental para iludir alguém, né, ou iludir uma turma. É uma criação, que é lógico que a mente é a força do espírito que produz aquilo, mas ele é real naquele mundo ali, né, para eles, né? E outra coisa, gente, que a gente chamar a atenção, nós estamos tratando aqui de aparição de espíritos e objetos para encarnados. Nós não entramos num tema ainda de aparição ou aparência de espírito para espírito. Aí nós vamos ver depois a pergunta que a Terezinha fez. Se a mãe quisesse aparecer, teria que ser daquele jeito. Agora, ela anda na erraticidade com essa aparência? Para quê? Para quem vai reconhecer? Outros espíritos? Por exemplo, uma senhora idosa que tem costume de fazer muito tricô. É comum. Depois ela vai aparecer para alguém, né? Falar, ela estava fazendo tricô. Estava com tricô, com as agulhas, né? Então, não é que ela vai ficar no mundo espiritual só fazendo tricô, né? E nem com a aparência de uma idosa. É mais fácil o reconhecimento, ela apareceu fazendo tricô. Né? Então, veja... Então, o tricô foi a criação dela, né? Para se identificar para um encarnado. Porque senão o encarnado não iria saber que era ela. Né? Então, quando a gente evoca o Chico, como é que ele vai apresentar? Nós conhecemos o Chico. E se a gente evocar o Allan Kardec sendo o mesmo espírito, se for o mesmo espírito, ele vai aparecer com aquela figura do Allan Kardec, senão nós não vamos conhecer. E o espírito é o mesmo. Então, se for o mesmo espírito João Russo, se a gente evocar João Russo, ele tem que aparecer para nós, para a gente conhecer, senão nós não vamos saber. Judas e Joana d'Arc, se for o mesmo espírito, partindo desse princípio. Se eu evoco o Judas, ele vai aparecer como Judas, ele não vai aparecer como uma mulher, que eu não vou entender que é Judas. Se eu estou evocando Joana d'Arc, tem que aparecer com aquela figura de uma mulher soldado, guerreira. Não pode aparecer com um homem, porque senão não é Joana d'Arc. É como nós conhecemos Emmanuel, como isso. Já tem um desenho formado. Isso. Então, se ele aparecer para nós, tem que ser aquele desenho. Com aquele retrato lá, com aquela pintura, com a roupa de senador romano, etc. Se ele aparecer como Nestório, nós não vamos saber que é o Emmanuel. Ô, Célio, eu estava lendo um livro sobre desobsessão, que ele conta um caso de desobsessão. Tinha uma mulher, ela era pianista, e ela passava a vida treinando, que ela queria ser excelente. Então, ela só vivia tocando piano o tempo todo. Aí ela desencarnou, ela criou um quarto, e ela continuou lá na casa dela, tocando piano. Ela achou que ela estava viva ainda, ela não sabia que ela tinha desencarnado, ela continuou ali. Quer dizer, ela criou tudo. E aí, para a espiritualidade conseguir ajudar ela, eles tiveram que ir lá, inventar uma história para ela, para falar para ela que chamar ela para ajudar umas crianças, ensinar umas crianças a tocar piano, porque a partir do momento que eles tirassem ela dali, aquele mundo acabava. Aí eles conseguiam socorrer ela. E aí, como você me explica essa criação? Foi ela que fez? Sozinha? Eu nem sabia que eu tinha morrido. Essa resposta vai ser dada lá na frente, tá? Nem sempre é o espírito. O espírito, às vezes, ele não produz essa camisa aqui, ó. Eu, Célio, não produzo essa camisa. Alguém vai produzir para mim. São os alfaiates. Tem aquela a mensagem,
arquitetos espirituais, que fala, né, principalmente em trabalho de desobsessão, esses espíritos criando imagens, criando situações, né, paisagens, para facilitar para os espíritos. Então, aqui, ó, a questão 11 aqui, só para a gente passar o martelo, e eu já te dou a palavra, Tereza. Pode, então, o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Por que dessa pergunta? Porque a pergunta anterior foi: e se a mulher cheirar o rapé ali, ela vai espirrar? Vai. Mas então quer dizer que a lei integral está dando propriedade especial? Tá. Sabe o que eu lembrei aqui? Só para a gente dormir tranquilo. E a multiplicação dos pães? E a multiplicação dos peixes? Será que não está nesse contexto? Será que não está nesse contexto? A pessoa comeu um pedacinho de pão e se saciou. Porque eles vão entrar nesse, não falando de Jesus, né? Vão entrar nisso também, essa saciedade. Então, o espírito ele pode, inclusive, criar uma maçã, produzir uma maçã, igual produziu a tabaqueira, dar para uma pessoa, a pessoa comer e se sentir saciada. Não é uma maçã que foi tirada da macieira e não tem as mesmas propriedades químicas da maçã da macieira, mas tem uma propriedade especial que sacia. E o caldinho no plano espiritual? Quantas vezes em reuniões mediúnicas a pessoa fala que está faminta, a gente fala: olha, mas olha o que estão te dando aí, olha na tua mão. Ah, estão me dando aqui um copo, um dia um falou para mim assim, um refrigerante. Eu falei: bebe ele. Ele bebeu, falei: aí? Ele falou: não estou com fome mais. É interessante, não é? Então, só para a gente ir, porque, gente, ó, me perdoe, esse negócio aqui me deixa... Eu fico, assim, extasiado com esse tema. Tá certo? Então, tá claro, ficou claro até aqui? Terezinha, pode falar aí, Terezinha. Terezinha. Não, ficou claro. Sanou minhas dúvidas. Obrigada. Ok, pessoal. Joana, você pode fazer a prece para nós, por favor? Joana? Renata, você faz, por favor? Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade desses ensinamentos que abrem a nossa mente para que possamos entender, compreender e aprender a cada vez mais. E com isso, Senhor, tentando fazer a nossa reforma íntima. Agradecemos o dom da vida, a luz de mais um dia, a oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Jesus que ampare e proteja todos os nossos familiares, que essas bênçãos sejam estendidas a todos e que a cada dia, Senhor, possamos colocar em prática seu evangelho de amor, de perdão, de caridade, desejando ao nosso próximo aquilo que desejamos a nós mesmos. Que a tua paz, Senhor, seja sempre a nossa companheira. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Pessoal, brigadão. Até a semana que vem. Vai ter o Consolador? Vai. Quem está no Consolador, então tá. O Consolador daqui a pouco. Tá bom? Boa noite, viu, pessoal? Tchau. Boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.